papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, é um dia especial. É um dia especial porque nós estamos crescendo em conhecimento sobre a oração, seus efeitos e resultados. Nós estamos aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, com os nossos alunos e alunas. Aliás, eu quero começar essa quinta-feira com um apelo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se você conhece alguém que até me escuta, mas não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, incentiva quem não está inscrito a se inscrever, porque essa é a forma de oficialmente você ser um aluno, uma aluna do Café com Destino, tá? E além disso, você mostrar para a nossa equipe que está valendo a pena. A gente está aqui todas as manhãs te ensinando a sabedoria milenar. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Pega também esse link da mensagem de hoje, envia pelo menos para 7 pessoas que precisam entender mais sobre oração, precisam entender os efeitos da oração, tá? Não deixa de curtir o vídeo. Quando você curte esse vídeo, você está mostrando pra gente que você realmente está gostando e você também ajuda o vídeo a ir mais longe, porque quando curte, o YouTube entende que o vídeo é relevante, o algoritmo entrega o vídeo para mais pessoas, tá bom? Muito importante também, nesta quinta-feira, você colocar aqui nos comentários de qual cidade você assiste o café. Coloca aqui, qual cidade você assiste o café e qual horário você está assistindo. O horário que você está assistindo. Ice Coffee. Obrigado, Teixeira. Café geladinho. Gostoso. Ontem foi o dia do Wesley. Hoje estou vendo que você veio inspirada. Então, assim, importante você colocar aqui de qual cidade você está falando e também o horário que você está assistindo, porque nem todo mundo assiste online com a gente 7h57 da manhã por causa de fuso horário ou porque já estão no trabalho, mas graças a Deus por você que consegue entrar com a gente aqui ao vivo, online, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, tá? Já vai distribuindo o link porque hoje a matéria vai ser muito forte. Nós vamos falar sobre os efeitos da oração contra os males emocionais. Por exemplo, ansiedade. Você sabia que o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo? 18,6 milhões de brasileiros sofrem de crise de ansiedade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Como a oração combate isso? Primeiro eu quero lembrar que se você está no desafio da semana, qual é o desafio da semana? Segunda-feira nós oramos 5 minutos, terça-feira oramos 6 minutos, ontem, quarta-feira, oramos 7, hoje nós vamos orar 8 minutos. Obrigado, Teixeira. Nada. Deus te abençoe. Tá? Amém. A todos nós. Amém. Porque não dá para fazer o Café com Destino sem café. É importante. É importante porque o nome do programa é Café com Destino. Aí eu dou o destino pela palavra aqui, mas você tem que servir o café, que é o combinado. Que quando você foi contratado, a RH combinou tudo. Não tem nenhuma surpresa. Olha, nós vamos te dar um salário e você vai fazer só isso, vai entregar o cafezinho, vai postar nos stories, então não tem nada além do combinado, graças a Deus. Fico feliz, tá? Seja sempre bem-vindo ao nosso café. Então, assim, gente, a mensagem de hoje é profunda porque existe uma solução bíblica contra as mazelas emocionais, ansiedade, pânico, que é o medo excessivo, depressão. Então, presta atenção, porque o caminho vai estar na oração. Vou ler alguns dados que a gente separou aqui, dados científicos. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019 foi a pesquisa, 18,6 milhões de brasileiros sofrem de crise de ansiedade. O número apresenta cerca de 9,3% da população, ou seja, 9,3% da população do Brasil está sofrendo hoje somente de ansiedade. Eu arrisco dizer, eu não tenho a pesquisa na mão aqui, mas pela minha experiência, pelos contatos, pelos estudos, eu arrisco dizer que nós temos pelo menos 30% de brasileiros doentes emocionalmente hoje. Porque, presta atenção, faz a conta comigo, Wesley. Se 9,3%, não precisa pegar a calculadora não, uma conta simples. Se 9,3% dos brasileiros...
Tem que botar uma câmera filmando as suas reações. Se 9,3% dos brasileiros têm problema somente com ansiedade, que é um dos males emocionais, imagina quantos brasileiros têm problema com pânico, quantos brasileiros têm problema com depressão, quantos brasileiros têm problema com insônia, quantos brasileiros têm problema com irritabilidade, quantos brasileiros estão psicossomatizando, ou seja, sentindo no corpo efeitos somente emocionais, ou seja, não é uma dor de verdade. Ou seja, concorda que pode chegar a 30%? Se 9,6% da população já tem problema só com ansiedade? Então, isso, gente, representa cerca de 60 milhões de pessoas, mais ou menos. 60 milhões de pessoas podem estar hoje doentes emocionalmente só no nosso país. Fora quem está me escutando, meus grandes e lindos amigos e alunos de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, nossos irmãos brasileiros radicados na Europa, Japão, Nova Zelândia e Austrália, Estados Unidos, né? Eu recebo mensagens do mundo todo de vocês, Deus abençoe vocês. Estou falando só do Brasil, você imagina no mundo todo. Então, você acha que todo mundo vai ter acesso, Wesley, a terapia, psicólogo, remedinho, psiquiatra? Você acha que todo mundo vai ter acesso ao conhecimento? Não. Não. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de conhecimento, por ignorância, não vão ter acesso. Agora a oração, todo mundo pode ter acesso? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou dizendo que você, tendo condições, não vá buscar um psicólogo, psiquiatra, remédio, se necessário, né? Tratamento, terapia. Não estou falando isso, não. Estou dizendo que a oração é gratuita, é para todo mundo, e eu vou te mostrar aqui que grandes heróis da fé, como Davi, que vai ser o nosso personagem de hoje, usava a oração para fugir de tudo. Excesso de medo, usava a oração para fugir da ansiedade, da depressão. Você imagina que quando ele comete aquele erro com Batseba, e além de engravidá-la, sendo mulher dos outros, ele ainda manda matar o marido, ele entra num processo de depressão, porque o filho, não só pelo erro dele, mas porque o filho morre, o filho que ele ia ter com Batseba morre. Então a Bíblia diz que ele ficou irreconhecível, ele ficava no quarto e não saía. Claramente um indício de depressão. Mas logo depois da intervenção de oração, ele se levantou, lavou o rosto e continuou a vida. Então nós temos muitos casos interessantes. Por exemplo, um estudo realizado por cientistas da Pennsylvania State University. Gostou da pronúncia? Sim, americano. Praticamente. As pessoas, quando eu falo inglês, as pessoas ficam na dúvida se eu sou americano ou inglês. Né? Se eu sou da Inglaterra, é uma perfeição. Pennsylvania State University nos Estados Unidos comprovou que a qualidade, não, nada de qualidade, que a quase totalidade, eu li quase totalidade, que a quase totalidade das nossas preocupações mais recorrentes nunca irão se concretizar. A Pennsylvania State University já comprovou, é estudo científico, que a totalidade, ou seja, que as nossas preocupações mais recorrentes nunca vão se concretizar. Em suma, nossos medos mais frequentes não se tornarão realidade em 91% dos casos. Então eles não mereciam ocupar tanta atenção desde o princípio. Ou seja, 91% dos nossos medos e preocupações nunca irão acontecer, você está sofrendo à toa. E por que as pessoas estão, por exemplo, tão ansiosas e com tantos males emocionais? Falta de fé? Pode ser. Mas olha, primeira coisa, pela falta de fé, ou por qualquer outro motivo, as pessoas estão com excessivas preocupações com o amanhã, com o dia de amanhã, com o futuro. Muito preocupados. Segundo, as pessoas estão com medo de tudo. Nós tivemos aquela tragédia em Blumenau semana passada, eu recebi muitas mensagens de mães dizendo o seguinte: eu estou com medo de levar meus filhos para a escola. É lógico que dá medo, eu tenho 4 filhos. Mas a gente vive um medo excessivo de coisas que nunca vão acontecer com a gente. Então, o espírito de medo, o espírito de preocupação, ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa sanidade mental. Segundo, a insegurança. Não sei se vai dar, não sei se eu consigo. E tudo isso, gente, vai enfraquecendo a nossa saúde mental. E a oração
é um artifício que foi usado por grandes heróis da fé para resolverem isso. Na época aqui de Davi não tinha Rivotril, não. Na época de Davi não tinha terapeuta, não tinha psiquiatra, não. Quer resolver uma questão emocional, mental, era oração. E olhe lá. Então, o Salmo 46 é a nossa passagem de hoje. Se você pode abrir comigo, Salmos 46. Aliás, uma das coisas que eu explico aqui, ó, no livro Especialista em Pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para você lidar com qualquer tipo de pessoa, todo tipo de gente. Está disponível aí em Portugal, na FENAC, em qualquer livraria, aqui no Brasil, em qualquer livraria. A Amazon tem preços promocionais, entrega de um dia para o outro. Na América Latina está em espanhol, está saindo agora esse mês de maio em inglês nos Estados Unidos, ou seja, está saindo uma edição dele com exercícios também. Depois você procura na internet a edição. É uma edição especial de capa dura, a capa é até preta, com exercícios. Muito legal, tá? Vou botar o link na descrição aqui para você adquirir o livro Especialista em Pessoas. Eu explico nesse livro que as suas preocupações, os seus medos, esses males emocionais que a gente coloca para dentro da nossa vida, atrapalha em 100% nossa relação com outros seres humanos. Então você colocar sua vida em ordem não é só para você se sentir bem, não. Você colocar tua emoção em ordem não é só para você estar bem, feliz, não. É para você não atrapalhar a vida dos outros. Então grave o que eu vou te ensinar agora. Chegou a hora de você tomar uma decisão de vencer as mazelas emocionais, aquilo que está torturando a sua alma com oração. Salmos 46, olha o que o rei Davi, um homem que vivia em guerras, um homem poderoso, tinha um exército fantástico, multimilionário, temente a Deus. Olha o que esse homem escreve. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A gente lê isso aqui, Teixeira, a gente lê, Deus é refúgio e fortaleza. A gente está falando de um homem que já tinha experimentado de tudo, um homem que tinha o exército mais letal do mundo na mão e diz o seguinte, a minha fortaleza não é o meu exército, o meu refúgio não é meu escudo de ouro. Deus é o meu escudo e fortaleza, porque eu sei que se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar essa cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Então Davi tinha certeza que Deus era o refúgio e fortaleza. Ou seja, porque eu não vou ficar com medo das pessoas, porque eu não vou ficar com medo do mundo mal do jeito que está, porque eu não vou ficar com medo desses ataques terríveis, porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente nas angústias. Quem te socorre de forma rápida e eficaz nos piores dias da tua vida está escrito aqui, ó, Deus. E Davi, só lembrando que isso aqui é uma oração. A maioria das orações de Davi viravam cânticos, salmos. Então se transformava em música, porque Davi era música, ele gostava de escutar. Então ele está falando que Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, que Deus é socorro bem presente na hora das angústias. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, não temeremos. Uma das coisas que a oração faz é tirar o medo de você. É tirar as preocupações de você. É arrebentar com essa ansiedade que está te matando. A oração, que é a maior terapia que existe e ainda é gratuita, ela é especialista em acabar com as mazelas das tuas emoções, com as feridas da tua alma, preocupação, medo, insegurança, ansiedade, insônia. Tiago, eu tenho muita dificuldade de dormir. Vou te dar aqui um remédio muito bom. Tem dificuldade para dormir? Faz a higiene natural da coisa, que é não olhar celular 2 horas antes de dormir, né? Não ficar vendo televisão, não ficar agitando teu cérebro. Aí você quer dormir mesmo? Toma o seu banho quente, pega um chazinho, abre a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, você vai orar. 5 minutos. Ora, naquele modelo que eu te ensinei, conversa com Deus. Depois de conversar com Deus, faz a sua... O que é conversar com Deus? Oi, Deus, hoje o dia foi terrível, você acompanhou, tanta coisa. Conversar, bater papo com Deus. Depois você vai para as petições. Senhor, eu te peço, me dá sabedoria que eu não estou aguentando
lidar com aquela pessoa, me dá força, porque parece que eu já estou com vontade de desistir naquela situação do trabalho. Vai pedindo, petições. Terceiro, intercessão. Começa a pedir para o outro, Senhor, abençoa a vida do Teixeira, Senhor, guarda a vida do Wesley, e aí você vai abençoando, vai pedindo por outras pessoas. E quarto, ações de graça. É quando você vai terminar suas orações com muitos agradecimentos. Mas Deus, apesar de tudo, obrigado pela vida, obrigado porque eu tenho uma cama para dormir, obrigado, Senhor, pelo emprego, amanhã eu vou poder trabalhar, obrigado, agradecendo, obrigado pela saúde, agradecendo a Deus. Depois que você orou esses 5 minutos, você vai ler a palavra. Para quem não sabe, nosso cérebro ele pode pensar até 1000 palavras por minuto. A única forma de você reduzir isso, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de dormir, por causa da síndrome do pensamento acelerado, é lendo. Porque lendo, você só pensa na palavra que está lendo. Ou seja, você reduz de 1000 para 200 palavras por minuto. Que é a nossa capacidade de leitura. Então, escolhe um capítulo da Bíblia, de preferência Salmos. Um ótimo livro para você ler à noite. Começa a ler. Vou aqui ler o 72. Ó Deus, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Já começa. Sabe por quê? Porque você, quando começa a ler, você já começou a reduzir o aceleramento ou aceleração dos teus pensamentos. Você já tinha orado, você já estava entregando tua alma, tua mente para Deus, as coisas começam a encaminhar, você vai... Gente, é tremendo. Então você ainda dorme na presença de Deus. Faz esse teste. Em vez de ficar preocupado com o dia de amanhã, em vez de ficar morrendo de ansiedade se vai ser aceito ou não, se as pessoas vão gostar de você ou não, acredita em Deus, acredita no que está escrito, entrega a tua vida para Deus através da oração e você vai ver os resultados. Ou seja, eu defendo a tese porque está escrito que a oração é o que mais vai combater as suas crises emocionais. Sua ansiedade vai embora hoje. Essa depressão que está querendo te derrubar vai embora hoje. Esse espírito de insegurança, de dúvida, de preocupação que está roubando a tua paz vai embora hoje. E você vai fazer isso através da oração. Hoje o nosso desafio de quinta-feira é orar 8 minutos. Nós vamos orar 8 minutos, só 8 minutos, só 8 minutos. Ora 8 minutos. Senhor, tira essa ansiedade, tira essa preocupação. Eu declaro que eu confio somente em Ti. Nada mais vai me preocupar ou deixar inseguro, porque eu sei que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Ainda que os montes se transportem, que o mundo fique de cabeça para baixo, eu confiarei em Ti. Declara isso, para você ver se sua mente não acalma. Então eu quero aqui incentivá-los a viver uma vida de oração. Se você está comigo nesse propósito de oração dessa semana, coloca o emoji do cafezinho agora e fala, Tiago, estou contigo. Tiago, eu estou assistindo hoje, eu não sabia do propósito. Começa a assistir o Café com Destino desde segunda-feira dessa série Oração, para você ir entendendo o que tem que fazer. Não deixa aí agora de colocar o emoji do cafezinho. Tiago, muito forte, está falando comigo, eu preciso disso. Você sabe por que às vezes seus filhos estão rebeldes, seu esposo está criando tanto problema, vocês não oram juntos? Oração é o combustível, gente. Oração é o ar do cristão. Eu oro com meus filhos todos os dias. Eu oro esses dias à noite, eu fiz uma coisa e esqueci, porque era de madrugada, umas 4 horas da manhã, eu estava com muito sono, e de manhã, no café da manhã, a gente me falou assim, Tiago, você reparou que você botou a mão na minha cabeça essa madrugada e orou? E eu não lembrava. Aí eu fiz um esforço assim, falei, eu lembro mais ou menos. Aí ela falou assim, você sabe por que você fez isso? Aí eu falei assim, não, mas eu vou lembrar, peraí. E aí, tomando café, eu lembrei. O que aconteceu? Eu sonhei com uma coisa muito ruim com a Janine. Sabe, esses sonhos? Sonhei uma coisa muito ruim. Na hora que eu despertei do sonho, era tipo 4 da manhã, eu já botei a mão na cabeça dela e comecei a repreender. Senhor, eu repreendo todo mal, todo ataque na vida da minha esposa. Senhor, em nome de Deus. Ou seja, gente, nós precisamos cobrir a vida um dos outros em oração. Porque a oração do justo, diz a palavra, pode muito em seus efeitos. Sua esposa está grávida? Homem! Sua esposa está grávida? Bota a mão na barriga dela todo dia e fala, eu profetizo sobre a vida do meu filho. Seus filhos, quando saem para a escola, profetiza sobre a vida deles. A oração do justo pode muito. É impossível ter uma pessoa de oração que está com a alma bagunçada. Porque a oração é uma prática diária
que te leva a um nível espiritual que não permite que a sua alma se bagunce. Então fica atento no que você está aprendendo essa semana no Café com Destino. Se isso está fazendo diferença na tua vida, se isso está te ensinando, o que você faz? Pega agora esse link e manda para o máximo de pessoas, que muita gente precisa escutar. Muita gente precisa escutar. Dá para ficar forte fisicamente e ir na academia somente aos domingos? Não. Então por que você só ora domingo na igreja? Você acha que vai ficar forte espiritualmente assim? Não dá. É todo dia. Quer ficar forte fisicamente é treinar todo dia. Quer ficar forte emocionalmente é treinar todo dia nas emoções. Quer ficar forte espiritualmente para nada te abalar? Tem que orar todo dia. Então eu declaro em nome de Jesus que essa ansiedade, depressão, pânico, insegurança, insônia não vai permanecer na tua vida. Mas não vai ser só a minha declaração que vai importar. Também a tua vida de oração a partir de hoje. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração agora. Em nome de Jesus. Até amanhã às 7h57 da manhã, só lembrando que amanhã é dia de oração. Sexta-feira é o dia que a gente ora. Então amanhã está imperdível a aula de amanhã. Deus abençoe você. Eu desejo paz e prosperidade do alto sobre a tua vida. Não perca amanhã, 7h57 da manhã.